Você já ouviu falar de uma mulher que brilhou tanto que acabou sendo destruída por isso? Essa é a história de Hipatia de Alexandria, a primeira mulher cientista da história registrada. Uma mente livre, num tempo em que pensar demais era perigoso, e uma alma luminosa que foi apagada pelo medo, pelo ódio e pela intolerância. Mas antes de sua morte brutal, Hipatia iluminou o mundo. Com matemática, com astronomia, com coragem, e agora chegou a hora de recuperar sua voz. Comente abaixo. Ela merece ser lembrada. E se essa história tocar você, se inscreva no canal Codex Humano, porque toda mente que mudou o mundo merece ser contada. A cidade da sabedoria, Alexandria, século IV, uma cidade que respirava conhecimento. Era o lar da lendária Biblioteca de Alexandria, onde obras de toda a antiguidade estavam reunidas. Ali, entre rolos de papiro e filósofos de todas as partes, nasceu Hipatia. Filha de Theon, um renomado matemático e astrônomo, Hipatia cresceu entre livros, fórmulas, debates. Seu pai não a criou como a sociedade esperava que se criassem meninas. Ele a treinou como um sábio, como um homem, como alguém que pensava por si mesma. Ainda jovem, Hipatia já dominava a matemática grega, a geometria de Euclides, a lógica de Aristóteles, a astronomia dos babilônios. Mas não era apenas uma estudiosa, era uma mestra. Logo, começou a ensinar. Sua fama cresceu. Pessoas vinham de longe para ouvi-la falar. E Hipatia não se calava diante de ninguém. Ela subia em praça pública e filosofava com homens religiosos, governantes. Não temia confronto, mas também não cultivava a guerra, a mulher e o mito. Em uma sociedade profundamente patriarcal, ela era um milagre vivo. Vestia-se com túnicas filosóficas, como os homens. Andava sozinha pelas ruas. Recusava casamentos. E dizia que a mente era o verdadeiro templo do ser humano. Enquanto os impérios caíam e as religiões disputavam espaço, Hipatia permanecia firme, neutra, livre, pensante, mas o mundo em volta dela estava mudando. Alexandria, que fora o berço da ciência, começava a ser engolida pelo fanatismo religioso. Cristãos e pagãos se enfrentavam nas ruas. O ódio tomava o espaço da razão. E Hipatia, símbolo da sabedoria antiga, da liberdade de pensamento, passou a ser vista como ameaça, não porque causava o mal, mas porque não se curvava a nenhum poder. E para mentes pequenas, a luz de alguém livre demais sempre parece perigosa. O nome de Hipatia ecoava por toda Alexandria e além. Ela se tornara símbolo de um tempo em que a sabedoria era honrada, não silenciada. Mas, ao mesmo tempo, o mundo ao seu redor afundava em tensões. O Império Romano já não era o mesmo. A nova religião, o cristianismo, agora ganhava força e poder político. O bispo Cirilo de Alexandria, recém-eleito, tinha um projeto claro: unificar a cidade sob sua fé. E para isso, tudo que lembrasse paganismo, ciência antiga, pensamento independente, precisava desaparecer. Hipatia, embora não fosse pagã,
era a representação viva dessa antiga cultura racionalista. Era amiga próxima do governador romano Orestes, rival político direto de Cirilo. E por mais que tentasse manter-se neutra, a sua própria existência já era um ato de resistência. Silenciar a sabedoria. Boatos começaram a surgir. Ela pratica feitiçaria. Ela impede a reconciliação entre Cirilo e Orestes. Ela é uma bruxa dos deuses antigos. Nenhuma prova, nenhum argumento racional. Mas para multidões inflamadas pelo medo, pela fé cega e pela sede de controle, a razão não era necessária. Apenas um inimigo. Hipatia, aquela mulher que ousava ensinar homens, que ousava questionar ideias, que ousava viver livre. Era perfeita para o sacrifício, as ruas do fanatismo. Certa manhã, enquanto voltava da escola onde ensinava, Hipatia foi abordada por uma turba enfurecida. Homens fanatizados, liderados por um grupo conhecido como Parabalani, supostos guardiões da fé. Eles a arrastaram pelas ruas, despiram-na, rasgaram sua carne com cacos de cerâmica e, por fim, destruíram seu corpo com violência indescritível. Na cidade da sabedoria, o corpo da razão foi espalhado ao vento e a escuridão começou a cair. Nada foi em vão. O assassinato de Hipatia não foi apenas um crime contra uma mulher. Foi um crime contra o pensamento, contra o direito de questionar, contra a luz. Durante séculos, seu nome foi apagado da história oficial. Seus livros perdidos, sua memória silenciada. Mas a verdade, a verdadeira luz nunca desaparece por completo. Hipatia morreu, mas sua ideia permaneceu. Por muito tempo ela foi um nome sussurrado, escondido entre páginas esquecidas. Mas, como toda verdade profunda, ela encontrou uma forma de voltar. Séculos depois, estudiosos árabes e cristãos começaram a redescobrir antigos textos que a mencionavam. Sua história ressurgiu, fragmentada, pálida, mas viva, resistir ao esquecimento. Na Idade Média, ela era usada como símbolo de advertência à mulher que ousou demais. Mas aos poucos, com a chegada do iluminismo, sua imagem se transformou. De bruxa, passou a ser celebrada como mártir da razão. Filósofos, feministas, cientistas passaram a estudá-la como que de fato foi a primeira grande mulher da ciência ocidental. Ela virou personagem de livros, peças de teatro, estudos históricos e, mais recentemente, filmes e séries. Não como vítima, mas como símbolo. Símbolo da mulher que pensa, da mente que não se curva, do saber que sobrevive à ignorância. Hipatia hoje. Vivemos num mundo onde o conhecimento ainda assusta, onde ideias ainda são combatidas com violência, onde o pensamento livre ainda é um ato de coragem. Por isso, lembrar de Hipatia é mais do que contar uma história. É fazer um manifesto pela liberdade de pensar, pelo direito de ensinar, pela coragem de existir, mesmo quando o mundo tenta apagar quem brilha demais. Ela foi arrancada de sua época, mas talvez no fundo ela tenha nascido para este tempo, para inspirar mulheres que se recusam a serem silenciadas,
para encorajar mentes que ainda se escondem, para nos lembrar de que a sabedoria não morre, apenas espera ser ouvida de novo. Se essa história tocou você, escreva nos comentários. A luz de Hipatia ainda brilha. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber que nem toda chama pode ser apagada. Inscreva-se no canal Codex Humano, porque o mundo precisa lembrar das mentes que mudaram tudo, mesmo quando o mundo não estava pronto para elas.